Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Então, nós damos continuidade hoje na meditação da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. E o evangelho que a igreja nos propõe hoje é o evangelho da pesca milagrosa, capítulo 5 do evangelho de São Lucas, capítulos 1 a 11. Diz assim: Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Este faze-te ao largo é avance para águas mais profundas em algumas das traduções. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra do Senhor. Então, meus queridos, aqui nós estamos diante do evangelho da pesca milagrosa. Agora imaginem a situação. Pedro, Tiago e João, que tinham por ofício a pescaria, então estavam lá no seu ofício, era uma arte, que eles tinham o conhecimento, e mesmo com o conhecimento, mesmo sendo o trabalho deles, e eles passando a noite inteira naquele serviço, eles não produziram, não pescaram nada. E aí um homem que não tinha por ofício a pescaria, nosso Senhor Jesus Cristo, o homem, a natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo, estava ali e pediu para que eles avançassem às águas mais profundas e lançassem as redes. E aí imagina, aqueles que eram os especialistas, humildemente, em obediência à palavra do Senhor, fizeram aquilo que o Senhor tinha exortado, tinha falado para eles fazerem, avançaram, lançaram as redes e pescaram uma quantidade gigantesca de peixes. Meus irmãos, quão grande a humildade de eles, mesmo sendo mestres do ofício, se colocarem ali ou escutarem a palavra de Deus e obedientemente, com obediência, obedecerem aquilo que foi passado para eles, A primeira coisa, essa humildade, essa obediência diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E por conta disso, por conta desta obediência, dessa humildade que tiveram, o Senhor ainda prometeu a eles: de hoje em diante serão pescadores de homens. Por quê? Porque nesta leitura, nessa passagem, a gente recorda que a barca de Pedro é a igreja. Quem faz parte da barca de Pedro faz parte da Igreja Católica. A rede lançada é a pregação do Evangelho. E os peixes representam as almas. Então, aqueles peixes que são pescados através da pregação do Evangelho fazem parte, então, da barca de Pedro. Se convertem e agora fazem parte da Igreja Católica. Então, olha que maravilha. A gente pode tanto aprender com aqueles que lançam as redes, que obediente e humildemente escutam a palavra do Senhor e as põem em prática,
como também nós podemos aprender a sermos estes peixes e nos deixarmos ser convertidos, transformados pela pregação do Evangelho e fazermos parte da barca de Pedro, da Igreja Católica. Isso também nos ensina, meus queridos, que nós precisamos confiar cegamente, com toda a nossa confiança na providência divina. O próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, por mais que nos preparemos, por mais que estudemos, por mais que a gente tenha a eloquência da pregação da palavra de Deus, sem a ação da graça, sem a ação de nosso Senhor Jesus Cristo, nada podemos fazer. Não podemos converter aquelas almas para que façam parte da Igreja Católica, da barca de Pedro. Muitos menos, sem a graça, sem a humildade, nós conseguimos estar inclusos nessa barca, fazer parte dessa graça. Então a gente precisa confiar plenamente, com toda a nossa força, com toda a nossa esperança, com muito amor nas palavras de Deus, na graça de Deus, porque é ela que vai realizar o milagre da pesca milagrosa através de nós. Nós não podemos ser empecilhos para a graça de Deus agir, mas pelo contrário, sermos instrumentos para que a graça de Deus alcance outras pessoas, para que também possam fazer parte da Santa Igreja Católica da Barca de Pedro. Amém.